Olá, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu sou Maione, host do Maione Convida, e hoje eu tenho uma convidada super especial, Iane Lima. Você já conhece? Se sim, você vai conhecer coisas hoje dela que você ainda não sabe. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer a empreendedora, a mulher dona de uma rede de estúdios, de salão de beleza e uma mulher que tem uma fé e muito visionária. Iane, seja muito bem-vinda ao Maione Convida de hoje. Olá, Maione, é um prazer estar participando aqui desse podcast. E aí, vamos lá? Vamos lá. Iane, hoje a gente quer saber muitas coisas sobre você. Então, vamos lá. Eu quero saber, eu sei que você é muito jovem, muito bela, mas eu quero saber, quando você começou? Você acha que essa veia empreendedora começou a partir de um estúdio ou veio de antes, de alguém da família? Me conta um pouco sobre isso. Começou bem antes. Meu tio é empreendedor, então ele me ensinou muita coisa que hoje eu devo a ele. E já era em rede de supermercado, então eu sempre empreendi desde os meus 12 anos. E me fala, você é muito vaidosa, né? Me fala um pouco dessa questão da área da beleza, porque os estúdios Iane Lima, né, tem várias, desde cabelo, maquiagem, sobrancelha, unha, mas eu quero saber de você. Antes do estúdio Iane Lima, como começou essa vontade de empreender para a área da beleza? Então, engravidei bem nova e quis iniciar a minha carreira profissional, então fiz um curso de maquiador profissional para fazer a domicílio e me identifiquei muito com a área da beleza. Então, vi várias oportunidades em empreender e fui fazendo o curso. Então, fiz de cabeleireiro profissional, fui uma coisa ligando a outra e iniciei na minha casa, fazendo a domicílio e super me identifiquei. Então, disse, não, agora eu preciso empreender, abrir meu espaço, colocar pessoas também e crescer, eu preciso crescer. Então, foi aí que tudo começou. Uma coisa que a gente não falou para quem está nos ouvindo é que você é de Macaparana, numa cidade de Pernambuco, né? E a gente está gravando aqui em João Pessoa, onde você também tem um estúdio lá em Cabo Branco, né? Me fala um pouco assim, você se sentiu pronta? Essa parte assim de vou abrir meu estúdio e além de eu trabalhar, eu também vou colocar pessoas. Quando você começou, você já disse assim, eu estou pronta, ou você foi a partir dessa veia empreendedora mesmo, dessa visão? Não estava pronta, com muito medo, insegurança, mas eu precisei dar o primeiro passo. Então, acredito que para quem empreende é muito necessário isso, a gente ir também com a fé. E confiar naquele propósito que Deus nos confiou. Me fala um pouco assim, falando de fé. Todo mundo sabe que quando eu lancei essa proposta do podcast é para a gente falar de empreendedorismo e fé. Até porque a gente que serve a Deus, a gente carrega isso com a gente, né? Então, você acha que durante essa jornada, você usou muita fé para ficar lá firme em momentos desafiadores ou você não passou por momentos desafiadores? Sem dúvidas, e sempre falo para empreendedoras, empreendedores, que por meio do nosso peso, nas nossas adversidades, a gente precisa ver o propósito que Deus nos confiou, que é bem maior. Então, é algo desafiador, mas com a graça de Deus a gente consegue. Me fala um pouco, você disse assim, Maione, eu engravidei cedo, aí eu decidi empreender. Vamos falar um pouquinho da vida pessoal, porque todo mundo gosta de saber, né? Tem uma pessoa por trás de uma empresária, né? Existe um ser humano. Me fala um pouco, assim, dessa gravidez, quanto tempo, qual a idade que você tinha e a diferença de Maione. Eu tive a minha filha com tantos anos e comecei com o estúdio tantos anos depois. Me fala um pouco sobre isso. Então, eu engravidei aos 16, tive minha primeira filha aos 17 e empreendi a partir dos 20, acho que não tinha nem 20 anos ainda, já fui nessa área da beleza, empreender, e é bem desafiador, com filhos pequenos, eu tive meu segundo filho também, ele tinha menos de um ano, então, assim, para iniciar cursos, sair de casa, mãe, a gente uma hora se culpa de sair, mas quando a gente sai com um propósito, que não é sobre mim, é também por eles. Iane, falando em propósito, né? Quem me conhece sabe que eu também tenho uma menina pequena, inclusive o pai dela não está aqui hoje porque está lá com ela. E a gente sabe que quem é mãe, está nos ouvindo agora, se identifica naquele momento com a sua fala de, olha, eu saí de casa,
precisei muitas vezes sair de casa, deixar minha filha, meu filho e ter que seguir, né, em frente. Hoje a sua primeira unidade de estudo de beleza tem quantos anos? 10 anos. 10 anos, né? E aí você acha que se naquele momento que você diz assim, eu vou abrir um estúdio de beleza, você acha que você ouviu algumas críticas ou você acha que eu segui em frente? Porque a gente vai falar sobre os outros também. Mas eu acredito que o primeiro, tudo é mais desafiador quando é novo, né? Tudo é mais desafiador, sempre vai chegar pessoas para, se a gente não está acreditando muito, vai chegar para a gente desacreditar ainda mais e a gente precisa ouvir mais a voz de Deus. Então, sentir paz, realmente empreender é com risco, mas com riscos calculados. Então, acredito que a gente precisa dar ouvidos também a pessoas com a mentalidade ou aquele local que a gente quer chegar. Então, a gente precisa estar com a mentalidade aberta a isso. E, Anne, aí veio o primeiro estúdio em Macaparana, que é de onde você é, e depois teve um estúdio em Timbaúba, né, que já vai fazer aniversário também. Me fala um pouco dessa decisão. Quando foi que teve essa decisão de abrir o estúdio na cidade de Timbaúba? Se era um momento oportuno para a sociedade? Como é que foi essa decisão? Então, a unidade de Timbaúba, agora esse mês de... Peraí. A gente tem... Agosto. Agora em Timbaúba, esse mês de agosto, fazemos 5 anos de loja e eu fico muito feliz com isso. Foi bem desafiador, foi no ano da pandemia, em que muitas empresas estavam fechando e eu abri. E se é desafiador abrir todas as empresas funcionando, as empresas fechando, você nem imagina. E muitas pessoas chegaram para mim dizendo que era loucura, que as empresas estavam fechando, mas eu vi como oportunidade. Oportunidade de iniciar... Peraí. Pronto. Eu vou pedir só para você ouvir uma coisa. Você acha que pandemia era momento de abrir ou de fechar? Então, tudo depende da visão. Eu sei que foi desafiador para todo mundo, sem contar o que a sociedade passou no sentido de dores, medo de perder pessoas. Mas eu vou pedir para a Iane deixar um recado aqui para vocês, para quem é empreendedor, quando passar por desafios ou momentos desafiadores na sociedade. Aí fala um pouco, Iane, olhando aqui para essa câmera, um recado que você daria assim, para os empresários, quando passarem por momentos desafiadores, como você passou, na abertura do estúdio Iane Lima Timbaúba. Dá um recado, olha para cá e deixa um recado para eles, para falar um pouco se essa questão de se está desafiador, se não está, como é que o empresário deve se manter. Respirar fundo, confiar em Deus e mesmo que o peso esteja bastante pesado, mas ele nunca vai ser maior do que o Deus confiou para você. Então, empreender não é fácil, mas com a graça de Deus a gente vence. Iane, desde que a gente se conhece, né? Na verdade, você já é evangélica há bastante tempo, a gente ainda não falou sobre isso. Eu queria muito ouvir de você de onde veio essa fé, se você foi influenciada por pessoas da sua família, se é sua mãe, quem levou essa fé para dentro da casa de vocês, foi você que buscou e hoje leva para a sua família, porque é muito importante também a gente saber qual é o centro, né? O que é que te deixa mais assim centrada, o que é que você foca também. Minha família paterna, a maioria é evangélica. Minha mãe, minha avó sempre me apoiaram, me ajudaram nessa parte de fé. E eu devo a elas. Muitas vezes eu estou em momentos desafiadores, ela me chama, vem cá, vamos orar, vamos crer naquilo que Deus tem para nós. Então, acho que a fé ela é fundamental na nossa vida, tanto pessoal e principalmente também empreendendo. É muito importante, Iane, a gente conversar sobre isso, porque a gente sabe que a sociedade, principalmente depois assim, do mundo digital, as pessoas são muito propensas a críticas, né? É mais fácil você ouvir 10 críticas do que um elogio. E é importante as pessoas saberem que nós continuamos seres humanos, né? E quando se fala de uma pessoa, também está se falando sobre uma mãe, uma empresária, né? E aí eu quero aproveitar para falar que esse podcast tem oferecimento de pessoas que acreditam no nosso propósito, né? O propósito desse podcast é falar sobre empreendedorismo e fé. Então, sempre vai ter aqui pessoas que usam a fé e o empreendedorismo
para estarem junto com as suas empresas, com as suas famílias. E esse podcast de hoje tem o oferecimento do Estúdio Yane Lima, que é as empresas de Yane, né? Então, muito obrigada por esse apoio. É muito importante para mim começar, porque mesmo sendo jornalista há tanto tempo, é um novo começo. E começar e ter esse apoio do Estúdio Yane Lima, né? Se fala que eu estou tendo apoio não só de uma empresa, mas de uma amiga, uma pessoa que acredita no meu trabalho, né? E que está junto comigo em novas fases também. Então, ao Estúdio Yane Lima e a você, muito obrigada. E outras pessoas que estão comigo também desde o começo. Tem uma pessoa muito especial que está comigo desde 2021, que é a doutora Ana Maria Guerra. Então, antes de sermos amigas, ela já foi minha obstetra, me acompanhou durante toda a minha gestação, me acompanhou no meu parto da minha bênção Aurora. E assim, depois esteve comigo na criação da minha empresa, junto com meu marido, a Maia. E hoje está comigo também, é uma patrocinadora oficial daqui do Maione Convida. Então, Ana Guerra, muito obrigada, né? Você é uma amiga muito especial e doutora Ana Guerra, ela faz várias cirurgias de estética íntima, sabe, Anne? Que a gente não conversa sobre isso, ainda é um tabu, mas lá no Instagram dela, ela fala muito sobre a importância da gente se manter bem de dentro para fora, manter nossos exames em dias e também da importância de estética íntima, da gente se sentir bem. Então, eu convido você a ir lá no Instagram dela e ver sobre a ninfoplastia e tantas cirurgias que ela faz para deixar a mulher com a saúde bem, se sentir bem esteticamente também. Isso é muito importante, a gente se sentir bem de dentro para fora. E meu outro patrocinador de hoje, é claro que eu não poderia deixar de falar, de Dr. Estênio Barbosa. E Dr. Estênio Barbosa, que é um dermato super conhecido, tanto na região de Timbaúba de Pernambuco, está se tornando muito conhecido aqui na região da Paraíba também, faz aquela cirurgia, Ana, que a gente fala de pálpebras caídas. Sim. Que toda mulher tem um momento, que eu já disse a ele que vai ter um momento aqui que eu vou precisar fazer, e ele se espere um pouquinho, que ele chama Dona Maione, espere um pouquinho. Então, o doutor Estênio Barbosa, que está comigo há muitos anos também, que tem aí muitas novidades para o público. Muito obrigada por seu apoio, e daqui uns dias eu quero o senhor e a doutora Ana aqui, tá certo? Então, vamos continuar. E, Anne, me fala um pouco de uma coisa assim, eu quero ouvir de você. Maione, um conselho que eu lhe daria, você tem uma empresa há 10 anos, e eu tenho uma empresa há poucos anos, um conselho que você daria para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, assim, uma coisa de coração mesmo. Você conhece desafios da parte da minha vida, você conhece mais um pouco do que muita gente está nos ouvindo, mas eu quero que você fale assim para pessoas que estão começando ou pessoas que já estão há um tempo no mercado, mas ainda não têm tanta experiência quanto você. O que é que você diria para quem está começando uma empresa hoje? Pode olhar aqui para essa câmera. Maione, esse conselho que eu dou é que não ouça opiniões, né, de pessoas que nunca construíram nada ou que também não estão no mesmo nível de mentalidade que nós. Então, sempre se cercar de pessoas que estejam em crescimento, que cresceram, que querem crescer, porque às vezes a gente escuta muito críticas, mas que não são construtivas na nossa vida. Então, é muito importante isso, você sempre focar no seu propósito, aquilo que você quer e não olhar para os lados. Deixar quem está ao lado falando, vai e segue o teu propósito que vai dar certo. E, Anne, falando sobre capacitação, né? Porque você falou aí, Maione, a gente tem que ouvir pessoas que estão com a mentalidade, assim, sempre igual a nossa ou maiores. Me fala um pouco sobre capacitação. Além de abrir o estúdio de beleza de Macaparana, Timbaúba, e também tem uma unidade em Cabo Branco, que já eu quero que você fale um pouco sobre essa unidade em Cabo Branco. Me fala sobre de capacitação. Você falou um pouco que quando você começou, a gente não pode estar ouvindo críticas, né? Nem aguardando o momento de estar pronto. Sobre capacitação, tanto na parte de beleza, e quanto na parte de mentalidade, empreendedorismo, marketing. Me fala um pouco se você gosta de se capacitar, se você investe nisso. Desde que eu iniciei, principalmente em Macaparana, eu fui pioneira com um salão de beleza na parte com qualidade, em serviços, em produtos. As pessoas, quando queriam um produto ou um serviço de muita qualidade, elas teriam que ir para outras cidades, porque lá era bem limitado nessa questão. E eu olhei minha cidade, que eu nasci, que eu me criei lá, com outros olhos. Não, eu vou iniciar aqui.
E quando eu fiz minhas capacitação, me estudei, as pessoas, eu nem demorei muito para conquistar clientes, porque as pessoas, foi o impacto de produzir qualidade, um atendimento humanizado, gerar uma experiência ao nosso cliente. Então, eu acho que ficar aguardando o tempo certo para fazer uma capacitação, um curso, uma mentoria, eu acho que a gente precisa dar o passo. Eu acredito assim. A gente falou até de mentoria, né? Às vezes a gente pensa, não é um momento de estudar, depois eu estudo, depois eu cresço. Então, qual você acha que essa parte de investir em capacitação tem a ver com a diferença de quem cresce e quem não cresce? Porque, além de investir em capacitação, tem a parte de colocar em prática, né? Me fala um pouco sobre isso. Você é muito prática ou você demorou um pouco na parte de planejo, você vai lá e faz? A capacitação, sem dúvidas, é principal. E, assim, eu sou muito de ir para ontem. Então, fiz um curso, já vou anotando. O feito é melhor que perfeito. Hoje em dia, as pessoas estão se cobrando muito em perfeição. Melhor vídeo, melhor ângulo, o que eu falo melhor, esse resultado. E eu acredito que somos seres humanos que erramos, acertamos, estamos na vida aqui para isso. E precisamos dar o primeiro passo. Então, fez um curso, fez uma mentoria, já vai colocando em prática, vai para ontem, já vai fazendo, executando, porque não adianta ter muitos planos e não colocar em ação. Então, primeiro, fé e ação. Também não adianta ficar esperando o momento de Deus. Deus, ele capacita nós para executar aquilo que ele confia em nossa vida. Então, a gente precisa executar e colocar em ação nossos planos e desejos. Uma coisa que eu percebi desde cedo é que você também é muito antenada para o marketing. Muito antenada desde cedo. Tanto que até conversando, você me falou que durante a pandemia fazia lives e que deu muito certo. Então, enquanto algumas pessoas pensavam se daria certo fazer live, você já estava fazendo. Então, tem muito a ver com essa parte prática, né? Isso, quando eu iniciei, ninguém na minha cidade fazia, então eu fiquei como uma blogueirinha, quer aparecer, quer isso e aquilo, e eu precisei dar ouvido àquilo que eu quero. Então, foi onde eu me destaquei, onde eu vendi, onde eu abri meu segundo salão, minha segunda unidade. E é isso, eu focar naquilo que eu quero, ver os meus resultados e não ouvir pessoas que não estão no nível que eu quero. Inclusive, uma cliente ligou para mim essa semana dizendo, olha, fui chamada de blogueirinha. E eu respondi, faturando em dobro e triplo como você está, tá tudo bem, né, Iana? Então, isso aí. Eu acho que não tem, acredito que as pessoas às vezes usam esse termo como se fosse uma coisa ruim. Mas não tem problema nenhum você ser chamada de blogueirinha, blogueira do seu negócio. Isso aí, vestir a camisa do seu negócio, fazer o vídeo, hoje eu não estou muito bem, eu faço da forma que eu tô, eu coloco lá. Então, hoje em dia, as pessoas querem muita perfeição. Eu tenho que estar com essa maquiagem, eu tenho que estar com essa roupa, eu tenho que falar dessa forma, eu tenho que decorar isso. E eu acredito que nos negócios a gente precisa fazer todos os dias o básico bem feito. De que, eu fiz um vídeo muito elaborado hoje, só vou fazer outro daqui a 15 dias, então não tem constância. Hoje em dia, muitos empresários querem, mas a constância do negócio, e às vezes fica se confiando no marketing, em uma mentoria que fez, não deu resultado, um tráfego pago, mas eu acho que o principal para a sua empresa dar certo é a constância no que você faz todos os dias. É muito importante falar sobre isso, de marketing, porque além de ver que você investe em vários setores de marketing diferentes, né? Desde planejamento, tráfego pago, mas assim, a questão da equipe, né? Eu percebo que há um investimento internamente e é importante falar sobre essa questão de marketing, o marketing externo, ou seja, uma agência que você contrata, um gestor de tráfego, ele não vai fazer aquela base suficiente, né? Para rodar como se precisa uma empresa. Então, internamente tem que estar organizado. Como é essa organização da sua equipe? Você acompanha eles, acompanha a questão da excelência no atendimento, porque vocês sempre falam sobre isso. Fala um pouco internamente como é no estúdio. Eu acredito que é um conjunto de coisas que fazem o nosso negócio dar certo e não só se confiar em uma coisa. Eu só confio no marketing ou então só confio no tráfego. Eu acho que tráfego, marketing, ter uma empresa de estratégia, quando eu coloquei, fez muito sentido. Há uns meses atrás, coloquei na minha empresa e, assim, tá de forma internamente também. Então, para uma empresa funcionar, muitas pessoas só vê, às vezes, aparecendo no Instagram, mas por trás tem uma empresa de estratégia de vendas, uma empresa de estratégia em mudanças, em melhorias, porque a empresa é isso, tem seus pontos negativos, tem pontos positivos e a gente sempre está em evolução, vendo o que funcionou, o que não funciona, e é isso.
Muito, muito importante. E aí, depois de quantos anos que já tinha Macaparana, o filho mais velho, depois veio Timbaúba e uma novidade que ninguém esperava. Eu quero que você fale sobre isso, sobre o inesperado, porque muitas vezes Yane Lima chega com o que para você estava planejando há tanto tempo, para todo mundo é uma novidade. E Cabo Branco, o estúdio Cabo Branco, que inclusive é lindíssimo, foi uma novidade para quem já conhecia, já seguiu o estúdio Yane Lima. Me fala um pouco sobre essa nova projeção para a cidade de João Pessoa. Então, como vocês sabem, eu sempre gostei de empreender, expandir, e eu não fico só por aqui, vem mais coisas por aí. E também no negócio a gente precisa, antes de acontecer, também o silêncio. De parte interna a gente ficar resolvendo, fazendo para poder soltar. Então, acredito que muitos empresários, antes de poder acontecer, soltam muita coisa, às vezes pessoas que não vai agregar e às vezes dá muito errado. Então, eu sempre fui assim, de ficar no silêncio, falar com as pessoas certas, na hora certa e para soltar para todo mundo quando já estiver dando certo. Então, acredito que isso faz muito sentido também. Isso não é nem superstição, isso é experiência. Isso. Né, Yane? E aí chegou Cabo Branco, que me diz quanto tempo tem Cabo Branco, a unidade Cabo Branco, e se vem aniversário por aí, como é que está isso daí? Como é que está a unidade, onde fica? A unidade Cabo Branco estaremos de aniversário, né? Início de setembro, mês que vem. Para mim é um prazer, uma cidade que me acolheu muito bem, sou muito grata. E é uma unidade que a gente só tem a crescer. Então, aguardem que vem outras novidades por aí. E é só o começo. Yane, fala um pouco da localização, porque esse podcast a gente está gravando em João Pessoa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a localização para quem está ouvindo a gente saber onde pode encontrar, que horário fica aberto. Na verdade, se todas as unidades abrem no mesmo horário, fala um pouco sobre isso. Então, a unidade Cabo Branco fica na Avenida Antônio Lira, ali em Cabo Branco, próximo à Padaria Eldorado, que é na Galeria Sunset. E abrimos às 9, geralmente ficamos até 20, 19 horas, depende muito dos atendimentos. E também quando tem algum evento, alguma coisa, também abrimos aos domingos. As unidades Macaparana e Timbaúba abrimos de 8 às 18, às vezes estendemos também de segunda a sábado. Pronto, aí eu vou pedir agora para você responder falando para mim, tá bom? Sim. Yane, me fala uma coisa. Tem coisas na vida que você vai fazer e você tem medo, mas você continua e vai mesmo assim quando você acha que está debaixo do propósito de Deus, assim. Me fala um pouco como é essa preparação para novos caminhos. Então, no mundo dos negócios vai chegar várias oportunidades. E tem oportunidades que antes de fechar alguma coisa, eu consulto Deus. Eu acho que Ele é o meu maior mentor. Então, eu converso, eu preciso sentir paz e analiso. Então, nem só faturamento, nem só números é para quem empreende com fé. Então, a gente precisa ver tudo isso. Você acha que, assim, você como uma mulher bonita, não tem como negar, né? Você acha como uma mulher bonita, uma mulher empresária, você tem uma família, né? Que é chamada tradicional família brasileira, uma família cristã, um marido, 2 filhos. Você acha que você, na sociedade que você vive, você é muito criticada? Você acha que as pessoas buscam uma perfeição de você que não existe de ser humano? Algumas vezes eu converso com muitas mulheres e, Yane, você me inspira em ser mãe, esposa, em ser dona de casa, porque por trás dos bastidores eu gosto muito de cuidar de casa, de mesa posta. Fala um pouco sobre isso, que para mim eu fiquei bem surpresa, não foi? Foi, eu gosto muito de mesa posta, eu gosto de decoração, eu gosto de cuidar da minha família. Muitas vezes eu não posto porque eu preservo muito, que é um dos meus bens mais preciosos, então eu posto mais coisa de empresa, negócio, reunião, mas essa parte eu não divulgo muito. E às vezes é criticada, porque às vezes as pessoas querem perfeição, né? De pessoas que somos imperfeitos. Então, assim, eu não dou ouvidos, eu sei aquilo que eu faço todos os dias, as adversidades que eu enfrento todos os dias, os leões, as coisas que eu passo. Então, assim, a gente precisa nos validar também. Às vezes, tirar mais essa cobrança de sociedade, de pessoas, e às vezes de pessoas que não sabem um terço do que nós passamos. Então, a gente precisa se conectar com pessoas que nos elevam,
leve, que nos valide, sim. E é isso. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, Cássia, deixar um beijo para ela, uma super amiga. E ela estava falando sobre isso. Maione, a gente não sabe sobre o que é que as pessoas passam, né? E cada vez que a gente vai conhecendo algumas coisas, a gente sabe, rapaz, eu não imaginava que as pessoas passavam por isso. Iane, muitas pessoas falam sobre você ser uma inspiração pelo fato do que você falou. Maione, eu sou uma pessoa muito prática. Eu não vou, se eu tenho uma ideia e tenho essa validação de Deus, da minha família, eu não vou passar muito tempo pensando, deixar para ano que vem, depois para outro ano. Isso se torna também uma inspiração, porque, de acordo com os estudos, qual o problema muito da sociedade hoje? Compra um curso, mas não assiste. Compra o curso e não vai. Então, fica muito no planejamento e não tem a parte de execução. Se a gente executasse metade das ideias que a gente tem, né, mais coisas dariam certo. Mas eu quero ouvir de você assim, me diz uma coisa que você nunca falou para ninguém, mas você vai me falar aqui para a nossa audiência. Maione, eu nunca disse isso, mas eu vou falar isso agora. Então, muitas pessoas me veem assim, eu sempre apareço em vídeo, meus stories todo dia estou postando, e as pessoas acham que eu não acordo com aquela vontade de não querer ir trabalhar, não choro, não chego cansada, às vezes querendo desistir, e eu acho que quem empreende é isso. Por não estar colocando a minha fraqueza exposta, as pessoas acham que é simplesmente aquela vida perfeita, que tudo dá certo, que muitas coisas que a gente faz, a gente tem coisas que dá errado, tem dias que são desafiadores, tem dia que a gente acorda e poxa, eu não queria fazer isso, mas eu sou muito assim. Então, mesmo sem querer, eu vou fazer, porque eu acredito que adulto faz o que precisa ser feito. Excelente. Deixa eu falar um negócio para vocês de marketing, né? Gente, o Instagram, ele é um recorte da realidade, o recorte que a gente faz, né? Porque o Instagram, ele é uma ferramenta de muito trabalho, de captação de clientes. Então, você nunca deve se comparar com o Instagram, com o TikTok da vida. Você deve usar essa mídia digital se você é um empreendedor, e aqui a gente fala para empreendedor, para empresários. Você tem que usar isso daí ao seu favor, né? E não ficar só olhando, achando que o outro é perfeito. E aí eu quero saber como vai ser esse aniversário, né, da Unidade Cabo Branco, se vai ser no início de setembro. Eu quero saber se você quer convidar as pessoas, se vai fazer, porque você faz muitas ações, né? Fala um pouco sobre, que também tem o aniversário de Timbaúba bem no fim de agosto, né? Isso. Tem um pré-lançamento de uma novidade que vem aí, que eu não posso contar agora, mas aguarde, que é muita coisa boa. E também aniversário da Unidade Timbaúba, fazemos 5 anos, agora final de agosto. E início de setembro, 1 ano da Unidade Cabo Branco. Então, vai ser um dia que vamos presentear nossas clientes, ou até quem não é cliente, que queira conhecer nosso espaço. Eu convido vocês a irem lá. A gente vai presentear todas as clientes com tratamentos nos cabelos. Vamos ter coffee, brinde, sorteio, muita coisa boa. E eu convido todo mundo aí. Uma novidade que foi desses últimos meses, inclusive desse ano, é o Iane Academy, né? Que, na verdade, é uma plataforma de cursos, na verdade, presencial, que é lá na cidade de Timbaúba. A gente tem como estrutura, Josi, fala um pouco desses cursos. Quem é que pode fazer? Se pessoas de Macaparana, de outros lugares podem fazer. Se essa turma já está esgotando, mas podem ficar de olho. Então, isso é um sonho meu que eu tirei do papel, inclusive. Josi foi a minha primeira professora há 10 anos, uma profissional incrível que trabalha comigo. E ela é a nossa professora da escola de cabeleireiros que colocamos lá. Vamos ter também cursos de escovista, de colorimetria, com outras pessoas também, não só com o Josi. E nossa turma para esse mês, ela já está finalizada, fechada. E vamos abrir mais vagas em breve. Eu não tenho data ainda, porque estamos com a demanda, graças a Deus, muito boa. E para você aí que é da área, que quer se expandir ou que quer se especializar ainda mais, ter segurança, autoridade naquilo que você já faz e você se vê que não se destacou, estamos aqui para te ajudar. Somos mulheres que ajudam outras mulheres. E também, se você simplesmente está sem propósito, sem saber se você quer empreender ou se você quer trabalhar, lá inicia também do comecinho. Se você não sabe fazer um escova, se você não sabe fazer nada, lá também inicia para aquelas pessoas. Então, a gente tem vários tipos de negócio, para aquelas que já trabalham, para aquelas que querem iniciar. Então, a gente está aqui para ajudar outras mulheres a avançar cada vez mais.
E agora eu vou fazer um bate e volta com você. É para você falar para mim a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Ai, tá, Vamos lá? Uma coisa que você gosta. Minha família. Uma coisa que você não gosta. Preguiça, procrastinação, pessoas colocam culpa no seu resultado nos outros. Um lugar que você ama. Tá com minha família, praia. Uma coisa que você diria, uma coisa só, para quem está começando agora. Comece até ficar pronto. Uma coisa que você diria para quem já começou há bastante tempo, mas não está crescendo. Se capacite. Uma coisa que você diria para você quando você tinha 16 anos. Tenha mais juízo. O que você diria para você quando você tiver 70 anos? Que eu diria pra mim quando eu tivesse 70 anos. Sim. Deu certo, eu consegui. O que você diria para sua mãe hoje? Hoje, mãe, tô todos os dias. Vai. Uma coisa que você diria para Duda e Antônio? Ah, vai. E é por eles. Todos os dias, quando eu saio, é por eles. Eita, vamos finalizar. E aí tá Neto aqui perto, né? Para quem não sabe, Neto é o marido de Iane. O que é que você vai dizer para Neto? Obrigado por tudo, por todo apoio, parceria. E que ele é fundamental na minha vida. E aí, por essa nem vocês esperavam, nem eu, né? Vou deixar aqui meus agradecimentos a Iane. Obrigada, Iane. Você é muito inspiradora. Você não é perfeita, mas você é uma pessoa que você consegue o que você quer porque você é abençoada por Deus. Você é escolhida por Deus. Você tem uma força que vem de Deus, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. Você é uma pessoa que sempre diz que não está sozinha porque você tem um time, né, muito grande. Deixar um beijo para o time Anne Lima completo, né? Deixar para o time Cabo Branco, deixar um beijo para o time de Macaparana, para o time de Timbaúba. São pessoas extraordinárias que estão lá todos os dias, atendendo com excelência, com amor, né? Dizer a você muito obrigada pela confiança no meu trabalho, pela confiança de estar aqui, sentada junto comigo, né? Nesse momento que a gente sabe que é de trabalho, mas também é pessoal. Deixar aqui o meu muito obrigada aos patrocinadores de hoje, que a gente sabe que para tudo acontecer, a gente precisa de pessoas que acreditem na gente. Então, hoje, assim, o meu muito, muito obrigada ao Estúdio Anne Lima, que é um patrocinador oficial de hoje. O meu muito, muito obrigada à doutora Ana, que é uma amiga, mas que começou como minha obstetra, começou como minha cliente, uma das pessoas que começou, uma das primeiras pessoas a acreditar nas minhas mentorias, né? Então, muito obrigada a ela, que hoje eu acordei logo cedo e já tinha lá ela me indicando para os 20 mil seguidores dela. Então, isso é uma amizade, isso faz diferença. Muito obrigada, doutor Estênio Barbosa. Então, vão lá no Instagram do Estúdio Anne Lima, vão lá no Instagram de doutora Ana Maria Guerra. Inclusive, reforço para vocês sobre as plásticas, né, que ela faz, né, de estética íntima. Então, vai lá, fala com ela. Conversa com o doutor Estênio também sobre a plástica de pálpebras, que ele é uma referência nisso, inclusive aqui na cidade de João Pessoa. Um beijo para vocês. Aqui é Maione Maia, host do podcast Maione Convida. E quem será meu próximo convidado? Um abraço, até a próxima.